Bom, continuando, pessoal, agora eu vou fazer o vídeo mostrando um pouquinho do CodeSet Style, que ele é muito importante na hora de usar o NotaServe 2, tá? Por que que ele é importante? Bom, primeiro vamos dar uma olhada aqui na seção. Se você olhar na seção, você vai ver que tem essa marquinha aqui com a bolinha e uma cruzinha e tem um código. E nesse caso aqui, esse é o Daylight, tá? Porque esse daqui é o subassembly que me faz o talude. Depois tem aqui o subassembly da calçada, né? E nela aparece um código aqui que é o sidewalk, ele está desligado, mas dá para fazer aparecer. Outro ponto aqui que é importante, ó, gutter aqui no meio fio, tá? Aí tem mais alguns itens que são importantes, tipo etwter, etwsub, bordo-ter e assim por diante. Mas como é que eu fiz para aparecer esse texto aqui? Pode ver que se eu clico o texto, ele seleciona a subassembly. Eu fiz o seguinte, cliquei aqui no assembly, tá? O assembly é só essa bola azul aqui com essa linha verde. Quando você clica um item, ele é o subassembly. Então olhe sempre aqui no properties, ó, esse aqui é o subassembly. Isso aqui é importante, é a parte de nomenclatura para a gente não confundir as coisas. Então quando eu seleciono o assembly, peço assembly properties, vou lá nos códigos, né? E tem aqui uma lista pronta que a princípio eu não consigo editar. Na verdade, você tem que clicar esta lista aqui, ó. Esse aqui é o CodeSet Style, que ele só está mostrando quais são os códigos disponíveis para esse objeto. Então, se eu clico aqui códigos e peço para editar, agora sim eu posso ver os links, posso ver os points e posso ver os shapes. Mas o que, que é cada uma dessas coisas aí? Eu coloquei aqui o meu corredor naquele Object Viewer e pedi para que ele me mostrasse aqui, eu colei aqui no Paint para a gente não perder muito tempo, porque a minha máquina não é tão forte assim. Então eu coloquei o corredor numa vista em 3D e aqui eu estou vendo nessa cor Bordeaux a parte da subbase. Se eu venho aqui na parte do pavimento, ó, eu estou vendo aqui num roxo, depois eu vejo o pavimento cinza, eu vejo aqui o meio fio num cinza claro, né? Isso são as shapes. As shapes são as seções transversais dos objetos da seção. Então, no caso aqui, o pavimento, né, vai ter a base, subbase, pavimento. O meio-fio vai ter a shape do meio-fio e assim por diante. Essa linha que é longitudinal, isso aqui é chamado de feature line. Essa feature line ela é gerada quando o point é essa marquinha magenta aqui. Quando ela caminha em 3D, ela forma uma linha, é a feature line. Tá? Então, a feature line ela é longitudinal. O link é essa coisa amarela que eu destaquei aqui. Ó. O link é o que forma a shape. Então, quando você une dois points, que é a marquinha magenta, com uma linha, ela se chama link. Quando você faz isso na transversal. E quando você pega o mesmo point e caminha com ele em 3D, isso forma feature line. Quando você junta vários links, você forma uma shape, que é esse elemento aqui. Agora, todos esses elementos têm um código. Tá? Então, por exemplo, se eu pego esse pedacinho aqui, ele tem o código Daylight, que é o talude. Se eu pego essa linha que está aqui em cima, ele tem o código Sidewalk, que é a calçada. Se eu venho aqui no meio fio e pego estas linhas aqui, elas vão ter o código de meio fio e assim por diante. Agora, como é que eu faço para entender que códigos são esses? De onde é que saem isso? Então, eu posso pegar, por exemplo, aqui o meio fio. Eu gosto do meio fio porque ele tem vários códigos. Tá? Então, se eu peço aqui a Assembly Properties ou Subassembly Properties, eu posso vir aqui nos parâmetros, né? E vai ter uma série de parâmetros que eu coloco aqui, os valores que vão estar visíveis aqui no Property também. Mas se eu quiser saber como que isso funciona, deixa eu ligar minha internet aqui, senão o ajuda não funciona, né? Então, Subassembly Properties, parâmetros, ajuda. Ele vai abrir aqui ajuda. Bom, agora eu já sei os nomes dos elementos. Então a medida D é essa altura aqui. Ó. A medida B
é esse comprimento. É assim por diante. Então, vai ter aqui uma tabela mostrando os valores padrão, né? Mas o que me interessa mesmo é essa figurinha aqui, ó, a codificação dela. Então, por exemplo, o ponto de inserção do meio-fio é esse P1. O que é o P1? O P1 ele tem o código flange, certo? O que é o P2? O P2 tem o código flowline gutter. Então, quando eu peço aqui na minha assembly, ó, tá aqui, ó, flowline gutter. E como que eu fiz aparecer esse texto aqui? Eu peguei lá no assembly properties e fiz com que o meu código colocasse labels. Então, assembly properties, códigos, pedi para editar. No point, para cada point, ó, etw, cadê aqui? etw flowline, tá aqui, ó, flowline. Eu pedi para colocar uma label style standard. Aí é só pedir para editar lá e no conteúdo da label você pede para ele inserir o point code. É bem simples. Isso aqui vai ser bastante útil para quando você for gerar aquela nota de serviço gráfica, aonde você tem aquele pirulito lá, todo mundo chama de pirulito, né? Então, o pirulito o que é? Ele tem uma linha vertical assim e tem uma bolinha na ponta com um númerozinho dentro. É só isso mesmo. Então, vai ser bastante útil na hora que você for fazer isso aqui. Muito bem. Então, voltando aqui. Como que eu sei, por exemplo, o código do pavimento aqui? Vamos dar uma olhada lá no Assembly Properties. Códigos, peço para editar. É o link agora, tá? Então, o link pavimento, está aqui no material pavimento, label style. Vamos colocar aqui o standard. Vamos dar uma olhadinha nele como é que ele é. E vou pedir para ele colocar o link code. Tá? Pode ser essa altura de texto aí mesmo. Ok, ok, ok. E ele vai mostrar aqui, ó, esse daqui, esse link aqui em cima tem o código pavimento. Isso aqui vai ser muito útil lá no NotaServe, tá? Então agora vamos dar uma olhada no corredor. O corredor, você pode ver que ele já veio todo achurado aqui, ó, para ficar mais fácil o entendimento. Então eu fiz com que o pavimento ficasse nessa cor cinza, a calçada nessa cor azul, corte e aterro nessa cor verde e vermelha. E como é que eu fiz isso? Também é no Code Set. Então eu venho aqui no Code Set Style, veja aqui que é o mesmo código, o mesmo nome, né, o códigos, e peço para editar. E daí eu peço a link. O que a link faz quando ela caminha em 3D? Então, se eu imaginar que nessa figura, essa linha amarela caminhando em 3D nesse sentido, ela forma também uma shape. Só que é uma shape no plano onde eu enxergo em x e y. Né? Então, olha só aqui o link do pavimento, né, que está aqui. Eu pedi para que ele me desse uma achura no estilo pavimento, que visto em planta, ele fosse na cor cinza e sólido. Beleza? É isso. Esse mesmo link, quando ele visto em seção, ele vai aparecer aqui, ó, no estilo. Então, o estilo subassembly, só vai mostrar a linha. E vendo em planta, né, ou melhor, em seção, o pavimento eu vejo uma seção transversal. Então vai ter o pavimento 1, pavimento 2, calçada, subbase. Vamos dar uma olhadinha lá em seção como que isso fica. Fica assim, ó. Então, por exemplo, essa achura aqui que eu coloquei como honey na cor marrom, né, se eu pedir aqui o Assembly Properties, nos códigos e pedir para editar a shape da subbase, ó, subbase, eu peço para editar, agora é em seção, tá? Tem que trocar aqui para que em seção ele me apresente uma shape dessa cor, não preciso da borda aqui, tá? Ok, ó, tá aqui, ó, honey, né? Se eu quisesse colocar uma outra, dá para colocar? Dá, vamos escolher aqui round, não sei se vai funcionar, mas enfim, vamos ver. Ok, ok, ok. Ele vai renderizar o desenho. Não funcionou aí porque a minha escala deve estar errada ou eu cliquei alguma coisa errada aí. Então voltemos lá. Assembly Properties. Peço para editar os códigos.
Percebe que aqui tem um subbase com B maiúsculo e um subbase com B minúsculo? Tem que fazer isso nas duas, tá? Porque o subbase com B maiúsculo, se não me engano, é no meio fio. Eu não sei, é um bug do civil isso aí mesmo. Para mim deveria ser o mesmo, tá? Então vamos trocar aqui a Ashura em seção da subbase. Vamos colocar aqui de outra cor, vamos colocar um azul. Ok, ok, vamos ver se agora vai. Ainda não foi. Então, Assembly Properties, mais uma vez. Códigos, Shape, Subbase. Vou colocar um azul calcinha aqui. Agora foi. Então, em planta, ele ficou, tá vendo? Planta quando eu estou na seção típica. Agora, quando eu vou para a seção gabaritada, lembra que eu tinha colocado em azul no round? Está aqui. Muito bem. Então, funcionou, tá belezinho. Agora eu quero chamar a atenção para uma coisa que é muito importante aqui na hora de modelar o corredor. Vocês perceberam que a Ashura de corte e aterro aqui, ela tá cortando no lugar errado, ela deveria passar aqui embaixo e isso não está funcionando dessa maneira? Isso é uma coisa que eu descobri bem depois que eu tinha feito aqueles tutoriais lá que estão na minha página há muito tempo atrás. Tá? Então eu não me atentei nisso naquela época, então eu tinha feito com que o meio fio cortasse por aqui. Tá? Então vamos dar uma olhadinha como é que corrige isso. Primeiro vamos ver aqui no meu Sample Line Group como que eu fiz a achura de corte e aterro. Então Sample Line Group Properties, Material List. O vídeo não é sobre isso aqui, tá? Só quero mostrar de onde é que ele saiu. Ó. Tá aqui, ó. Corte e aterro. Então, o corte também é uma shape, né? Que em seção eu vejo na cor vermelha com uma linha inclinada a 45 graus. E tem o aterro também. Se eu quisesse ver isso lá nos settings do Civil 3D, ó, isso vai estar aqui, ó, settings, geral, multipurpose, daí vai ter aqui, ó, Code Set Styles, está aqui o código, se eu quiser editar ele por aqui, né? Shapes, beleza. Posso ir direto na shape, está aqui, ó, então corte, aterro, calçada, meio fio, whatever, né? Link, tá? Então mostrei isso aqui tudo. Então eu já consegui fazer com que ele me mostrasse aqui os nomes dos códigos. Eu fiz com que ele achurasse a minha seção do jeito que eu preciso, né? Ele achura o corte e aterro. Agora vamos dar uma olhadinha aqui como é que corrige a superfície que está passando por pontos errados aqui. Então isso aqui é bem simples. É só vir aqui no corredor, nas superfícies, e veja, essa superfície que eu pedi para achurar lá é a de corte e aterro. E a superfície de corte e aterro, ela tem que passar aqui, ó, embaixo da minha subassembly. Vou fazer uma linha aqui, ó, de outra cor só para destacar isso, ó, de laranja, tá? Então a superfície ela deveria estar passando aqui, vocês concordam? Né? Aqui, vim aqui nesse ponto, vim nesse ponto. Você não ligue não que eu não sou lá muito fã do Paint, mas para fazer isso aqui rapidinho aqui é melhor. Então a superfície de terraplenagem tinha que ser algo assim, vocês concordam? E não aqui por cima. Então como é que eu fiz para gerar a superfície? Volto lá no AutoCAD e peço o código datum. Tá? Por que o código datum? Porque todas as assemblies têm o código datum. E ele passa sempre por baixo da assembly. Então a minha superfície deveria fazer algo assim. Ó. Aqui, 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 ali. Pegar num ponto aqui assim. Aqui. Aqui. Depois aqui. Vamos fazer até a metade aqui, depois o resto é um espelho. A superfície de terraplenagem tem que passar por aqui, concorda? Então, se eu olhar lá na ajuda do meu subassembly, eu vou escolher uma aleatória, que é subassembly properties, aí vejo aqui nos parâmetros, quando eu peço lá na codificação, ó,
L1, L4, L5, L6 e L3, todos têm o código datum, percebe? Ó, L1 também tem o código datum. Então, a superfície tem que passar pelos códigos datum para que elas sejam geradas. Então, voltando lá no corredor, está aqui o código datum. Eu vou dizer que eles são linhas obrigatórias, que é o break line, e daí vou fazer a mágica aqui que faz a superfície ficar certa. Ó. Bottom links, ok? Ele vai reconstruir o corredor, vai reconstruir a superfície. Quando eu voltar lá na seção, agora sim, ó, perceba que a Shura passa pelo lugar certo, não faz mais aquele zigue-zague aqui no meio. Tá? Então o que, que acontece? Quando eu fiz aqui um código datum que passa por aqui e um código datum que passa por aqui, ó, fiz duas linhas aqui. Esses dois são códigos datum, certo? Veja só, tem uma sobreposição desse espaço com esse espaço. Então o que, que o Civil 3D vai fazer? Ele vai assumir, lá no Overhang Correction eu escolhi os Bottom Links, então ele vai assumir que essa linha prevalece nessa. Então a superfície vem até esse ponto. Olha a diferença que ficasse se eu escolhesse os Top Links. Se eu viesse aqui Corredor Properties e escolhesse Top Links, ele vai reconstruir. Né? Vamos voltar lá. Agora veja só por onde passou a superfície, né, que achurou aqui, ó. Veja, é essa achura aqui, ó. Perceba que ele sobrepôs aquela linha que eu tinha feito, né, do código datum aqui com o código datum aqui, e ele escolheu qual agora? O top link, que é os de cima. Então ele corrigiu por aquele lá, beleza? Isso é o que faz a correção do Code7 Style. Muito bem, a nota serve está quase chegando. Eu queria falar um pouquinho do Code7, é isso, tá? Então é muito importante você ter em mente que essa marca é o point, o que liga duas marcas em seção é o link, o que liga duas marcas que aqui em planta não aparece longitudinalmente é a feature line. A feature line vai ser útil para fazer isso daqui, ó, slope pattern, tá? E vai ser útil para quantificar uma série de coisas também. Mas voltando lá, essa linha que está ligando aqui os pontos longitudinalmente, então chama feature line. Essa achura aqui, ó, que aparece aqui no pavimento, ela é feita lá no Code7 Style, ela também é uma shape. Tá? Essa achura que aparece na seção gabaritada é uma shape. Então aqui eu tenho a shape de corte e aterro, nesse caso aqui verde é o aterro. Tenho a shape de estrutura, o NotaServe vai conseguir quantificar essas shapes aqui. Então imagine, você pode ter a quantidade exata de pavimento, também usando o método das seções, vai poder ver quanto tem de concreto no meio fio, né, sem ter que ficar cortando lá na sample line, porque o NotaServe vai conseguir extrair isso direto do corredor. E é isso, beleza? Code7, então, imagino que esteja bem encaminhado. Se você tiver alguma dúvida ainda, você pode ir lá na minha página, ver lá no tutorial, né? Vai ter aqui a ajuda para ele, que vai mostrar os links lá dos tutoriais que estão no meu blog também, mas vai estar aqui, ó, corredor, Code7, tá? A explicação aqui pode variar um pouquinho do que eu falei, mas é a mesma, tá? Vai estar tudo explicadinho aqui, bonitinho, beleza? É isso.